Olá, meu nome é Gabriele Ribeiro, eu sou da série do segundo ano do Colégio Adventista de Tucuruvi e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de Química que consiste sobre a síntese de amônia. São 4 perguntas da página 21 do módulo 2 e eu vou estar respondendo todas elas bem agora. A primeira é: faça uma pesquisa sobre as necessidades que motivaram a descoberta do método para a síntese da amônia. O que acontece? Em 1998, a produção de alimentos cairia desastrosamente em razão da falta de fertilizantes nitrogenados. O que acontecia? O mundo, desde 1998, não tinha essa questão de fertilizantes nitrogenados na questão da produção de alimentos. E o problema era que tudo era de forma natural, só que essa forma natural estava se esgotando e precisavam achar uma solução para isso de uma forma muito rápida, pois a população mundial estava crescendo e de forma rápida. Então precisava de uma solução para isso, até que descobriram que a amônia pode ser utilizada diretamente como fertilizante. Então o nosso problema sobre a questão de produção de alimentos estaria resolvido. Outra utilização de amônia é para a produção de explosivos, e isso é muito importante. Uma questão sobre isso é que quem descobriu essa aplicação tanto para como fertilizante, mas também para a produção de explosivos, foi Haber, que era um alemão. E por que isso é importante? Porque logo lá em 1914, a Alemanha também ia se entrar na Primeira Guerra Mundial. E ela na verdade, usou esse recurso de produção de explosivos através da síntese da amônia. Por isso que é tão importante essas descobertas. E aqui nós temos uma foto de um filme que representa a Primeira Guerra Mundial, onde a gente vê muita utilização de explosivos através da síntese da amônia, e aqui uma plantação para representar a produção alimentícia a partir dessa utilização de fertilizantes a partir da síntese da amônia. A segunda questão é: fazendo uma leitura dos nossos dias, quais as necessidades humanas podem desencadear descobertas e invenções para atender às demandas na atualidade? Com o passar dos anos, desencadearam inúmeras pesquisas para acharem métodos melhores para atender às necessidades humanas. Porque quanto mais a gente evolui, mais a gente precisa de melhores métodos para suprir as nossas necessidades, como, por exemplo, de alimentos. E isso tudo vem em decorrência da tecnologia, que é o fator dominante dessa era. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é rondado através da tecnologia. Nós estamos totalmente presos e rondados por ela. Por isso que ela é o nosso fator dominante dessa era. E nós utilizamos ela como recurso para novas descobertas e invenções, que é o que ele está falando aqui na questão. Esses avanços tecnológicos diversos trouxeram novos modos de fazermos nossas atividades e conseguirmos as coisas que necessitamos de maneira muito mais fácil. As coisas se tornaram mais fáceis ao decorrer desse tempo. A gente pode dar vários exemplos, como na própria questão de alimentos, na indústria e no nosso modo de viver em geral. A questão 3. Considerando o princípio de Letelier, eu não sei se eu falei certo, mas tudo bem, justifique o uso das elevadas pressões na assistência de amônia. A gente tem que prestar muita atenção nessa questão das elevadas pressões que ele coloca nessa questão sobre a amônia. Bem, antes da gente tentar explicar isso, temos que entender primeiro qual é esse princípio de Letelier. Bem, ele diz assim: quando um fator externo age sobre um sistema
em equilíbrio, ele se desloca, sempre no sentido de minimizar a ação do fator aplicado. Bem, o que isso tudo significa? Esse princípio, ele mostra que quando a gente altera um sistema em equilíbrio, esse sistema vai tentar buscar um novo estado que anule essa questão do desequilíbrio que ele entrou. Dessa forma, há um deslocamento do equilíbrio, ou seja, uma busca por uma nova situação de equilíbrio, favorecendo um dos sentidos da reação. Há um deslocamento para achar esse equilíbrio. Existem 3 fatores que provocam essas alterações, que é a concentração, a pressão e a temperatura. E aí, já no caso, voltando para a síntese da amônia, com a pressão elevada, que é o fator que ele coloca na questão, o seu rendimento ele acaba sendo alto. Isso é muito importante. Então, a pressão elevada traz o rendimento alto da amônia. Porém, o que isso acontece? O que acontece com isso? A velocidade, ela diminui. Então, a gente tem uma pressão elevada, então logo o rendimento dela é alto, porém a velocidade diminui, é um pouquinho mais lento. Não podemos esquecer também que o volume, ele também diminui. Por que o volume diminui? Porque a pressão aumentou. Quanto maior a pressão, menor o volume. E assim, o deslocamento que a gente estava falando do equilíbrio químico será para a direita, seguindo a regra, ou seja, reagentes para produtos. Então, essa é a explicação da pergunta número 3. E a pergunta número 4, que é a última. Se a síntese da amônia é um processo exotérmico, como se justifica a utilização das elevadas temperaturas no processo? Agora aqui já é um pouquinho diferente, porque ele deu a questão de ser um processo exotérmico, ou seja, que libera calor, com as questões das elevadas temperaturas. Como ele é um processo exotérmico, libera calor, ele acaba aumentando a velocidade dele. Então, ele acaba sendo o contrário da questão anterior, porque agora ele tem uma velocidade aumentando, ou seja, se a velocidade aumenta, diminui a pressão e também diminui o rendimento da síntese da amônia. A gente não pode esquecer que o volume, ele, nesse caso, aumenta, porque a pressão diminui. E o deslocamento, ele é para a esquerda, porque é o contrário. Seguindo a regra, seria produtos para reagentes. Ou seja, ocorreria aquele equilíbrio de fatores que estávamos falando sobre o princípio. Quanto maior a temperatura, menor é o rendimento, ou seja, menor é a pressão. E essa é a resposta da questão número 4. E esse foi o fim. Obrigada por terem assistido.